Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a prisão em flagrante no caso dos crimes de trânsito. Para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Márcio José Alves, que é professor do curso de Direito da FIB e delegado de polícia aqui em Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. É um prazer novamente estar aqui junto à TV FIB e nós vamos tentar passar algumas informações referentes às modificações ocorridas junto ao sistema do Código Nacional de Trânsito, que houve um agravamento das penas em relação à questão da pessoa estar conduzindo o veículo em estado após o uso de droga ou alcoolizado. Nós é que agradecemos a sua presença, sempre aqui disposto a esclarecer situações para os nossos telespectadores. Para mim é uma honra, nós que trabalhamos juntos aqui no curso de Direito da FIB, somos professores, colegas de longa data, tenho certeza que o nosso telespectador irá aí ter um grande prazer nesse nosso bate-papo, na realidade, porque esse tema, na realidade, de prisão em flagrante nos crimes de trânsito, é um tema que interessa a todo mundo que nos assiste. A pessoa às vezes pode falar, mas eu não tenho carro, para que eu quero saber desse assunto? Sim, te interessa, porque às vezes, infelizmente, você está aí andando numa rua e vem um carro e te atropela, e aí você tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo. E vamos lá, vamos adentrar direto ao nosso tema. Teve essa alteração do Código de Trânsito, como disse agora há pouco, nosso querido professor Márcio, uma legislação nova, entrada em vigor agora dia 18 de abril, várias condutas ou algumas condutas que não se cabe mais a fiança na questão de acidente de trânsito. E antes de ingressarmos especificamente nessa situação, eu acredito ser interessante esclarecer para o nosso telespectador o que é a questão da fiança, para que se entenda na realidade qual é o contexto que nós estamos discutindo. Perfeitamente, professor. Bom, a questão da fiança é um valor que a pessoa apresenta à autoridade policial para que ela possa responder o processo em liberdade. Então, conforme estabelece o Código de Processo Penal, nos crimes apenados com a pena máxima, reclusão em até 4 anos, há a possibilidade do delegado de polícia efetuar uma análise em relação ao caso, ao enquadramento efetivo, e aí, então, diante do caso concreto, ele pode ou não arbitrar a fiança. No caso dos crimes de trânsito, a pena até antes desta alteração, em todos os casos, havia a possibilidade, principalmente no caso do homicídio, com a conduta do veículo, homicídio culposo, havia a possibilidade do delegado arbitrar a fiança. Agora, essa possibilidade, ela cessou. Então, essa fiança, ela era depositada, nesses casos, no inquérito policial, colocava isso numa conta específica junto ao processo e, então, ficava-se aguardando o encerramento do processo para que, ao final, o juiz deliberasse se aquele valor seria perdido ao Estado ou se, eventualmente, poderia até ser restituído para o proprietário ou a pessoa que pagou aquela fiança. Agora, com a postura da alteração, isso já não é mais possível. O que nós tínhamos anteriormente? Algumas situações em que, diante da circunstância do caso, o condutor ele agia de uma maneira, ou por excesso de velocidade, ou porque ele tinha bebido anteriormente, e o delegado de polícia ele não enquadrava aquele fato, aquele acidente de veículo que causou o óbito de alguém na conduta do homicídio culposo do Código de Trânsito. Ele enquadrava essa conduta no crime do artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. E aí, então, no homicídio caput, artigo 121, não haveria possibilidade de arbitramento de fiança, tendo em vista que a pena máxima ela é bem superior já aos 4 anos. Entendido, realmente bastante modificação aí.
Outra situação aí, né? Nós acabamos de falar que a legislação é nova, na verdade a legislação é de 2017, mas entrou em vigor agora em abril, exatamente, meados de abril de 2018. E o nosso telespectador sempre quer saber, assim, você muito bem explicado, as modificações na teoria, como funciona, mas o telespectador gosta de saber o seguinte, sim, na prática, como é que fica essa situação dessa lei? O que o nosso telespectador pode aí visualizar na prática em relação a essa legislação nova de trânsito? Aí? Bom, os dois principais delitos que alteraram foi com relação à conduta do homicídio culposo e a lesão corporal culposa, aonde a pessoa, o condutor do veículo, encontra-se sob estado de efeito de álcool ou droga. As penas foram aumentadas, houve um acréscimo na pena mais grave e ocasionou o quê? A impossibilidade agora do delegado de polícia, no âmbito da delegacia de polícia, diante do caso concreto e diante da constatação do flagrante, poder arbitrar a fiança. Então agora, no homicídio culposo, sob a influência de álcool ou drogas, tá? A pena máxima agora ela foi elevada para 8 anos. Então a pena agora é de 5 a 8 anos de prisão para a pessoa que praticou o homicídio culposo na condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool ou droga. E, no caso da lesão corporal culposa, onde a pessoa se machuca e felizmente não vai a óbito, esta pena também foi aumentada de 2 a 5 anos. Então, novamente, o delegado de polícia não pode mais arbitrar a fiança. Constatado o fato, presente na unidade policial e verificadas as circunstâncias momentâneas e pontuais em relação ao caso, o delegado de polícia fará a peça chamada de auto de prisão em flagrante delito e não terá mais condições técnicas. Não é que ele não quer mais, agora condições técnicas objetivas o impedem de arbitrar a fiança. A pessoa terá que ser recolhida, ou seja, presa. Outra situação aí, você disse agora a questão da fiança, arbitramento, é questão de droga, pessoa sob influência de álcool ou droga. Uma outra situação aí que acontece, caso o condutor aí não esteja mais sob a influência de droga ou de álcool, a possibilidade aí de arbitramento de fiança continua, permanece ou não? Como fica essa situação agora? Sim, o agravamento da pena foi colocado em parágrafos específicos. Então, no caput, na parte principal, na apresentação do tipo penal, ainda configura e permanece a possibilidade de ser a pessoa lavrada, o auto de prisão em flagrante a ela, e essa pessoa, então, poder responder o processo em liberdade. Também é necessário salientar o seguinte, que, por exemplo, a pessoa que está sob efeito de álcool ou droga, dirigindo o veículo, felizmente não aconteceu nenhum acidente, ela não atropelou ninguém, não matou ninguém, mas ela está sob a influência de álcool ou sob a influência de droga. Em sendo constatado isso, nós temos a incidência do artigo 306 do Código de Trânsito, que ainda permanece como crime afiançável. Então, nós temos essa conduta aí que deve permanecer. É o risco, é o chamado risco que a pessoa corre. Se ela pegar, ingerir bebida alcoólica e for dirigir o veículo, ela pode ser abordada pela Polícia Militar Rodoviária, e essa conduta gerará um flagrante que terá a possibilidade de ser arbitrado fiança. Agora, se estando sob esse estado, pratica uma lesão corporal ou pratica o homicídio culposo, aí já não cabe mais a questão do pagamento de fiança. Ponto. Se nós temos a conduta do homicídio culposo sem o condutor estar sob efeito de droga, ou a lesão corporal sem o condutor estar sob efeito de droga ou álcool, também cabe a fiança. Maravilha.
Vamos lá, como eu fiz na outra questão aqui. O nosso telespectador, essa questão de mudança de legislação de trânsito, o nosso telespectador quer saber na prática como é que fica, como é que não fica. E nós sabemos, em face disso que você respondeu agora, nós sabemos aí que nós temos a chamada audiência de custódia, pode se converter aí o auto de prisão em prisão preventiva, conversão em, sei lá, flagrante, converter em liberdade. Como fica na prática toda essa situação aí? Bom, vamos partir do pressuposto, então, que nós temos o nosso cidadão, que foi até um churrasco, um evento festivo, né, e ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e resolve ir para casa. E como sempre fala, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então nós vamos, ele pega o seu carro e segue. Neste caminho, tá, circunstancialmente, ele vem a atropelar uma pessoa. Tá? Ou como eu digo também, às vezes, em sala de aula, em exemplos, a pessoa, condutor que está alcoolizado, às vezes ele pode estar até certo. Agora, se vem uma bicicleta em sentido contrário, desgovernada, e vem ele atropelar essa bicicleta que, teoricamente, o ciclista que deu causa, a conduta dele estar embriagado ou drogado impossibilita que ele tivesse o reflexo para frear o carro e evitar a colisão. Então, é um critério objetivo. Então, muito bem, temos lá o fato concreto, está lá a pessoa foi socorrida ou então foi levada ao hospital e circunstancialmente foi a óbito. Óbvio, o primeiro representante do Estado que provavelmente chegará lá será a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, o SAMU ou a Polícia Militar. E aí, então, se fará a primeira constatação. Vai se conversar com o condutor, buscar um diálogo. E nesse diálogo, então, o policial militar constata voz pastosa, a maneira como ele está trajado, o hálito ao manter o contato. E aí, então, já se começa a haver uma presunção de que ele está alcoolizado. Próximo passo. O policial militar vai até a viatura, pega o bafômetro ou etilômetro, né, o famoso bafômetro. E, por favor, o senhor gostaria de soprar? Não, eu não vou soprar, eu não quero soprar. Muito bem, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, está no texto constitucional. Mas, diante desse contexto, o policial militar pode conduzir o cidadão até a unidade policial. Lá, mais uma vez, é indagado se ele vai soprar o bafômetro ou não. Não, me recuso. Então, nesse momento, a autoridade policial faz o quê? Aciona o médico legista. O médico do IML, pessoa técnica, vai até a unidade da delegacia de polícia e lá ele fará um exame que a gente chamamos de exame clínico. No exame clínico, o que é feito? São feitas perguntas, o médico também vai sentir o odor do hálito da pessoa, irá pedir para ele fazer testes simples, como andar em uma linha reta e alguns outros pequenos exames. E aí, então, o médico, com conhecimento técnico, irá aferir ou não se aquela pessoa está alcoolizada. E estando alcoolizada, ao conceito médico, passamos então a ter a objetividade para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Lavrado o auto de prisão em flagrante. Está anunciado que aquela pessoa ficará presa. Automaticamente ela vai entrar em contato, ela pode entrar em contato com familiares, advogado, para acompanhar. Encerrado a peça, terminado a peça, anteriormente o delegado poderia arbitrar a fiança. Agora, não pode mais. Esse condutor não vai voltar para a sua casa. Ele não vai mais dormir na casa dele esta noite. A família que acompanhou na delegacia, que estava na festa, volta para casa. Ele vai ficar na delegacia de polícia. Será conduzido a uma cela, ficará lá naquela noite e no dia seguinte será levado para a audiência de custódia, que é um procedimento novo também que já foi implantado e aqui em Bauru está funcionando perfeitamente. Então, depois de uma noite junto à unidade policial, à delegacia, junto à carceragem, numa cela,
Tá? Essa pessoa é levada para a audiência de custódia. E lá na audiência de custódia, o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, o defensor e advogado, se estiver presente, irá decidir qual é o caminho que será adotado. E aí nós temos alguns. Primeiro caminho. O Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, entendem que a peça, o auto de prisão em flagrante, lavrado junto à delegacia de polícia, está perfeito, está em ordem, tecnicamente correto. Então se opta pela manutenção da prisão daquele condutor. E aí, da delegacia de polícia que ele estava numa cela, ele será levado, provavelmente aqui em Bauru, para o Centro de Detenção Provisória, para o CDP, sistema já da SAP, da Secretaria da Administração Penitenciária. Ponto. Segunda hipótese, o juiz pode efetuar a postura de colocar ele em liberdade provisória, com ou sem o pagamento de fiança, e uma terceira possibilidade, colocar em liberdade provisória com a implementação de medidas cautelares diversas da prisão, aonde, além dele poder colocar a pessoa em liberdade, vai impor circunstâncias que ele não pode descumprir sob pena dessa liberdade provisória retroagir, retornar à questão da prisão. Essa questão das cautelares são extremamente interessantes. Mas nós vamos falar sobre ela após o intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estamos falando sobre a nova legislação de trânsito. Debate o tema comigo, Dr. Márcio José Alves, professor do curso de Direito aqui da FIB, meu dileto amigo, colega aqui de profissão e delegado de polícia na cidade de Bauru. No bloco passado, ele estava explicando a questão aí na prática dessa legislação nova e você falou agora uma situação, as medidas cautelares. Isso é uma questão que interessa muito ao nosso telespectador, né? Eu queria que você falasse aí quais os tipos de medidas cautelares que caberiam nas situações que você falou e retratou no bloco passado. Perfeitamente. As medidas cautelares, elas têm um conhecimento hoje mais amplo, notadamente em relação à questão da Lei Maria da Penha. As medidas cautelares hoje, elas indicam, elas ocorrem e são aplicadas, na sua grande maioria hoje, nos casos da Maria da Penha, para que o autor não se aproxime de filhos da pessoa, não ligue, não perturbe, não vá até o seu estabelecimento comercial ou sua casa. Porém, contudo, todavia, cabe também, nesses casos, a aplicação de algum tipo de medida cautelar. Agora, quais seriam medidas cautelares coerentes ou compatíveis com a postura de um motorista que atropelou ou que matou alguém sob estado de embriaguez? Bom, penso eu que algumas medidas cautelares que poderiam ser aplicadas no caso concreto, professor, seriam, por exemplo, comparecimento mensal em juízo.
Então ele tem que mensalmente comparecer até o Poder Judiciário, se apresentar, falar, estou aqui, estou trabalhando, não mudei de casa, está tudo em ordem, está tudo certo. Se apresentar. E, fundamentalmente, mais duas posturas que eu acho que seriam altamente pertinentes a essa questão. Proibição de frequentação em bares e similares. Ora, se nós tivermos uma pessoa que estava bebendo e, evidentemente, causou um acidente, se nós já obrigarmos esta pessoa a não comparecer a um bar, né, nós já estamos começando a evitar que ela venha a ingerir bebida alcoólica. Parte de um pressuposto também que os demais familiares dessa pessoa já sabem de todo o procedimento. Então, obviamente, eles também não irão entregar ou franquear bebida alcoólica para essa pessoa, em casa de parentes ou coisa parecida. Então, proibindo que ele vá a alguns bares ou circunstâncias similares, já é uma circunstância que pode inibir o condutor a voltar a beber. E uma outra postura, tá? O recolhimento domiciliar noturno. Ou seja, o Poder Judiciário, ele pode estabelecer uma hora que aquela pessoa não pode mais ser encontrada na rua. Ele tem que estar já no interior da sua casa. Se ele for abordado 11 horas da noite, sabendo que existe uma cautelar, que ele tem que se recolher às 22 horas, às 10 horas da noite, esse fato é comunicado, é registrado. E, posteriormente, é encaminhado ao Poder Judiciário. Em uma das circunstâncias do descumprimento de uma medida cautelar é a revogação da liberdade provisória, que acarreta o retorno do condutor infrator à cadeia. Então, nós precisamos pensar que essas medidas cautelares, diversas da prisão, elas devem ser aplicadas justamente para quê? A pessoa que não possui um antecedente criminal vasto, ela pode responder o processo em liberdade, tendo a possibilidade de desenvolver o seu cotidiano, o seu dia a dia. Agora, se diante desta possibilidade legal a pessoa venha descumprir o que foi colocado, aí circunstancialmente essa pessoa vai acabar podendo retornar ao sistema carcerário. Realmente, pela sua fala aí, a legislação está apertando o cidadão, né? E quando eu digo apertando, eu não quero... acredito que essa legislação é muito boa, que nós temos que preservar a lei, principalmente questão de trânsito, tem que preservar a vida do cidadão, e nada mais justo. E a lei também não vem aqui proibir o cidadão de beber. Né? Você quer se divertir, um momento de relaxamento, você pode tomar sua bebidinha, sua cervejinha, mas depois você não vai dirigir seu carro. Não, é por isso que a gente hoje em dia, além de várias possibilidades que nós temos de condução, tem a carona amiga, tem o famoso Jockey Pool 2 ou 1 ali, que vai sentar no barzinho e fala assim, hoje sou eu, hoje é você, se faz uma escala entre os amigos. Assim a gente vai revezando quem vai ser o motorista da rodada. E aí então os demais vão se divertir e naquele final de semana, naquela noite, aquela pessoa, ela será o responsável de levar os amigos, porque amigo é para essas coisas, levar os amigos para sua casa sem que ele venha a ingerir a bebida alcoólica. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Outra questão, dentro disso tudo que você, legislação nova, o que se aplica agora, com essa mudança que ocorreu agora em abril, aqui especificamente na cidade de Bauru, já houve alguma situação em concreto de aplicação dessa nova lei? Olha, por incrível que pareça, recentemente, logo após a entrada em vigor da lei, alguns dias após, circunstancialmente, tivemos um caso concreto. Infelizmente, nós tivemos uma situação de uma pessoa, um morador que não era da cidade de Bauru, um cidadão que não era morador em Bauru, melhor dizendo, ele veio até aqui em Bauru e em um dado cruzamento aqui na cidade de Bauru, ele acabou sendo atropelado. Como se não bastasse o fato do atropelamento, o condutor do veículo evadiu-se do local, foi embora, fugiu, em outras palavras. Só que hoje todos nós sabemos que a quantidade de câmeras, sistema de câmeras, né, pessoas com celular que fotografam o que viu, isso é muito farto. Então, a possibilidade de a gente obter provas no sentido da elucidação de circunstâncias como essa fica muito fácil. E foi o que aconteceu no dia dos fatos. Rapidamente, o condutor foi localizado,
foi abordado pela Polícia Militar junto à sua casa. A Polícia Militar constatou os danos no veículo. Em uma rápida conversa, não tinha como essa pessoa negar, falar, não fui eu. Então, essa pessoa, ela acabou sendo conduzida até a unidade policial. Lá foi efetuado os exames e foi constatado que realmente ele estava sob efeito de ingestão de bebida alcoólica. E o delegado, pela primeira vez, aplicou essa circunstância desta pena agravada. E aí, então, foi feito flagrante. E no ser lavrado o flagrante, tudo aquilo que eu já comentei, circunstancialmente, ocorreu com esse condutor. Ou seja, ele saiu da sua casa, foi até a delegacia de polícia. Foi feito auto de prisão em flagrante. Lá, o delegado já avisou os familiares, pode trazer 1 ou 2 mudas de roupa, ele não vai voltar para a sua casa. Ali ele ficou, de um dia para o outro. No dia seguinte, esse condutor foi levado para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, foi verificado que tudo estava em ordem, tecnicamente efetuado junto à unidade policial, todas as provas haviam sido ali apresentadas, e então foi lavrado o auto de prisão flagrante. Ele ficou lá, foi no dia seguinte levado para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, Poder Judiciário e Ministério Público reiteraram a conduta lavrada pelo delegado de polícia. Ele foi levado ao CDP, a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Administração Penitenciária, aqui de Bauru. E lá no CDP, senhores, ele permaneceu por 12 dias. 12 dias. E depois de 12 dias de sistema fechado, junto ao CDP, com várias pessoas detidas lá de outros crimes, é que ele acabou sendo liberado com liberdade provisória. Então, está valendo, está acontecendo, cuidado, você condutor que resolver tomar um gole a mais, uma dose a mais, porque esse caso concreto, por exemplo, a pessoa ficou 12 dias junto ao sistema penitenciário. Pela sua fala aqui, meu caro professor Márcio, em paralelo aí algumas legislações que nós temos no Brasil que não funcionam, nada funciona, parece, em relação a algumas leis. Essa legislação que nós estamos debatendo, que você está muito bem explicando aqui, pelo menos vamos falar aqui na cidade de Bauru, a coisa está funcionando bem, né? Sim, funciona, e é uma lei que não tem muito por onde fugir, são critérios objetivos que presentes ali, não existe essa postura do, entre aspas, do achismo. Está presente o fato objetivamente constatado, auto de prisão em flagrante, encaminhamento para a cadeia pública. Nós sabemos ainda que hoje, infelizmente, acontece aí, sempre a gente vê isso aí, né? Racha, um ou outro dando piruleta de moto, o outro fazendo exibicionismo com carro, um cavalinho de pau aqui, uma outra coisa ali. Te pergunto o seguinte, essa nova legislação trouxe novas mudanças em relação a essas situações específicas? O Código de Trânsito, nesse aspecto, ele teve uma pequena alteração mesmo nesse sentido, que foi acrescido ao artigo 308 a postura do exibicionismo, né? O que é isso? A gente sabe que hoje em dia alguns motoristas, principalmente de moto, adoram passar empinando, né? Passam próximo a escolas, próximo a bares, restaurantes, regiões de aglomeração, aonde a pessoa fica se exibindo, mostrando a sua competência, a sua capacidade de conduzir a moto, e aí empina essa moto e acaba o quê? Colocando em risco outras pessoas. Então, essa conduta do artigo 308, ela foi elencada também agora como uma nova figura no tipo penal, que é o exibicionismo, é a postura da pessoa empinar, fazer manobras que não seriam, entre aspas, tidas como tradicionais, e aí então passa a ser uma postura que vem a ser enquadrada também no artigo 308. A pena continuou a mesma, só foi elencado essa conduta de empinar moto como um tipo penal também. Olha, infelizmente chegamos aí ao final, deu o nosso tempo, vamos assim dizer. Tenho certeza que o nosso telespectador, com a fala do professor Márcio, hoje pôde, sem dúvida alguma, ter aí vários esclarecimentos sobre essa legislação. E, como eu disse, o tempo terminou, mas teríamos
é aqui assunto para mais muito tempo. E eu agradeço especialmente a presença do meu amigo, do meu colega, professor Márcio José Alves, como sempre disposto a vir aqui no nosso programa, pela TV FIB, e dar aí a sua contribuição para a sociedade, para a população de Bauru. Também agradeço você, nosso telespectador especialmente, por nos privilegiar, por nos dar aí todos os programas à sua audiência. Muito obrigado e até o próximo.